Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, são realmente eficazes as sanções impostas pelos Estados Unidos e pelos países europeus contra a Rússia pela invasão da Ucrânia? No último mês de fevereiro, acabou de completar 2 anos da invasão da Ucrânia à Rússia. Apesar disso, e das sanções impostas pelos países ocidentais, a economia russa continua a crescer. Em 2023, teve um crescimento de 3%, e segundo as projeções do FMI, terá um crescimento da ordem de 2,6% no presente ano. Isso tudo propõe algumas questões. São eficazes as sanções impostas pelos Estados Unidos e pelos seus aliados europeus contra a Rússia? As conclusões são incertas. No curto prazo, é possível dizer que essas sanções não produziram os resultados esperados. Logo depois da invasão da Ucrânia, os Estados Unidos e os países europeus lançaram várias sanções contra a Rússia. 300 bilhões de dólares de reservas russas foram congeladas nos bancos ocidentais. O preço das ações russas nas bolsas de valores caiu cerca de 97%. Houve confisco a apartamentos, mansões e iates de oligarcas russos ligados a Vladimir Putin. Apesar dessas sanções, e acreditava-se que elas produziriam um grande resultado para impedir o avanço da Rússia na Ucrânia, e realmente produziram no curtíssimo prazo, mas logo depois houve uma tentativa russa de evitar os efeitos negativos dessas sanções, tentativa essa com êxito. Preciso verificar que na atual circunstância existem dúvidas a respeito dessas sanções. Até agora, a Rússia tem conseguido impedir que efeitos catastróficos recaiam sobre sua economia. E a Rússia fez isso por intermédio de uma frota de navios petroleiros que exportam o petróleo russo para a China e para a Índia. Esses navios navegam nos oceanos sem obedecer às regras tradicionais impostas pela navegação marítima e procurando burlar as sanções impostas pelo Ocidente contra as empresas marítimas que transportem o petróleo russo. Professor Amaral, o que essas sanções nos mostram, hein? Esses fatos são importantes para demonstrar que, até agora, as sanções não foram eficazes do ponto de vista de causarem um grande efeito econômico sobre a economia russa. Será que no futuro imediato a continuidade desta situação permanecerá? É muito duvidoso que isto venha a ocorrer, porque o crescimento da economia russa deve-se fundamentalmente à criação de um complexo industrial militar. As despesas com a guerra alimentam a economia russa. Mais de 1/3 do orçamento é dedicado à guerra exclusivamente. Há ainda um êxodo de pessoas, jovens principalmente, que evitam o recrutamento militar e buscam oportunidades no exterior. Há uma restrição ao acesso à tecnologia. Se, atualmente, a produção de tanques, de mísseis, de sistemas de defesa contribuem decisivamente para o crescimento da economia russa, é difícil imaginar que a partir de 2025 isto continuará a ocorrer. O desvio de recursos dos setores de saúde, de bem-estar para o complexo industrial militar pode ter um fim no curto prazo. Tudo isso gera muitas dúvidas a respeito da continuidade do crescimento econômico russo e do impacto que esta continuidade terá sobre as decisões do governo de Vladimir Putin, inclusive do aumento da hostilidade de Putin em face do Ocidente. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo,
com Alberto do Amaral Júnior.